O poder subconsciente, capítulo 4. Curas mentais nos tempos antigos. Em todas as épocas, homens de todos os povos acreditaram instintivamente que, em algum lugar, havia um poder de cura capaz de devolver ao normal as funções e sentidos do corpo humano. Acreditavam que esse estranho poder podia ser invocado dentro de certas condições e que o alívio do sofrimento humano se seguiria. A história de todos os povos apresenta testemunhos em apoio a essa crença. Nos primórdios da história do mundo, o poder de secretamente influenciar homens para o bem ou para o mal, inclusive a cura dos doentes, era atribuído aos sacerdotes e aos homens santos de todos os povos. A cura dos doentes era considerada um poder que recebiam diretamente de Deus, e os rituais e processos de cura variavam através do mundo. Os processos de cura tomavam a forma de súplicas a Deus, acompanhadas de várias cerimónias, como a imposição das mãos, fórmulas mágicas, o uso de amuletos, talismãs, anéis, relíquias e imagens. É caso sabido que nas religiões da antiguidade, o sacerdote dos antigos templos ministravam drogas aos pacientes e faziam-lhes sugestões hipnóticas pouco antes de que caíssem no sono, dizendo-lhes que seriam visitados pelos deuses durante o sono e ficariam curados. Muitas curas sucediam. Evidentemente, tudo isso era obra das fortes sugestões à mente subconsciente. Após o cumprimento de certos ritos misteriosos, os devotos de Hecate veriam a deusa durante o sono, contanto que antes de dormir tivessem rezado de acordo com instruções esquisitas e fantásticas. Tinham de fazer uma mistura de lagarto, resina, incenso e mirra, moendo tudo a céu aberto numa noite de lua em quarto crescente. Registavam-se curas em muitos casos após este grotesco procedimento. É evidente que esses estranhos processos, como os de exemplos já citados, favoreciam a sugestão, a aceitação pela mente subconsciente dessas pessoas, fazendo um poderoso apelo à imaginação. Na verdade, em todas estas curas, o subconsciente do paciente era o verdadeiro responsável pela cura. Em todas as épocas, curandeiros obtiveram resultados notáveis em casos nos quais a habilidade médica autorizada falhara. Isso dá o que pensar. Como esses curandeiros em todas as partes do mundo realizavam as suas curas. A realização de todas essas curas resulta da crença cega da pessoa doente, libertando o poder de cura da sua mente subconsciente. Muitos dos remédios e métodos utilizados eram estranhos e fantásticos, o que incendiava a imaginação dos pacientes, provocando um estimulante estado emocional. Esse estado da mente facilitava a sugestão de saúde, que era aceite pelas mentes consciente e subconsciente do doente. No próximo capítulo falaremos mais detalhadamente sobre este assunto. A Bíblia relata a utilização dos poderes do subconsciente. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que as haveis de receber, e que as obterás. Marcos 11:24. Observa as diferenças nos tempos dos verbos. O autor, inspirado, diz-nos que acreditemos e aceitemos como verdade o facto do nosso desejo já se ter realizado, já estar concluído e que a sua consecução será um facto no futuro. O sucesso desta técnica repousa na convicção de que o pensamento, ideia ou imagem já é um facto na mente. A fim de que alguma coisa tenha substância, no reino da mente é preciso que se imagine que ela já existe lá dentro. Por outras palavras, em algumas palavras místicas,
A Bíblia dá uma orientação concisa e específica para a utilização do poder criador do pensamento, imprimindo-se ao subconsciente a coisa particular que se deseja. O seu pensamento, ideia, projeto ou objetivo é tão real no seu próprio plano como a sua mão ou o seu coração. Seguindo a técnica bíblica, você elimina completamente da sua mente todas as ponderações de condições, circunstâncias ou qualquer outra coisa que possa implicar contingências adversas. Você está a plantar uma semente, conceito, na mente que, se for deixada em sossego, inevitavelmente germinará em realização externa. A primeira condição que Jesus instituiu foi a fé. Na Bíblia, pode-se ler repetidas vezes: de acordo com a tua fé, assim te acontecerá. Se você planta certos tipos de sementes no solo, tem fé de que crescerão de acordo com a sua espécie. É assim que acontece com as sementes e, confiando nas leis de desenvolvimento da agricultura, você sabe que as sementes germinarão conforme a sua espécie. A fé, como se menciona na Bíblia, é um modo de pensar, uma atitude da mente, uma certeza interior, sabendo que a ideia aceite integralmente pela mente consciente será transmitida à mente subconsciente e concretizada. A fé consiste, em certo sentido, em aceitar como verdade o que a sua razão e os seus sentidos negam, isto é, o abandono das posições da mente consciente, racional e analítica e a adesão a uma atitude de confiança integral no poder interior da mente subconsciente. Um exemplo clássico da técnica bíblica está registado em Mateus 9, 28, 30. E tendo entrado em casa, aproximaram-se dele os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que vos posso fazer isto? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: vede que ninguém o saiba. Nas palavras faça-se-vos conforme a vossa fé, pode-se verificar que Jesus está, na verdade, a fazer um apelo à cooperação da mente subconsciente dos cegos. A fé era a sua grande esperança, o sentimento interior, a convicção interior de que algo milagroso aconteceria e que as suas orações seriam atendidas. E foram. Essa é a técnica de cura perpetuada por todas as espécies, utilizada da mesma forma por todos no mundo inteiro, independente das convicções religiosas. Com as palavras "vede que ninguém o saiba", Jesus recomendou aos recém-curados que não discutissem a cura, porque seriam objeto das críticas céticas dos incrédulos. Isso poderia servir para anular os benefícios que haviam recebido das mãos de Jesus ao lhes porem pensamentos de medo, dúvida e ansiedade na mente subconsciente. Pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem. Lucas 4:36. Quando os doentes vinham a Jesus para ser curados, saíam curados por causa da fé que possuíam juntamente com a sua fé e compreensão do poder de cura do subconsciente, o que determinava, sentia intimamente, que era verdadeiro. Ele e as pessoas que necessitavam de ajuda eram todos a mente subjetiva universal e o seu conhecimento e convicção interiores do poder de cura alteravam os padrões negativos destruidores do subconsciente dos pacientes. As curas resultantes eram a resposta automática à mudança mental interna. A sua ordem era o apelo ao subconsciente dos pacientes, somado à sua consciência, sentimento e absoluta confiança na resposta do subconsciente às palavras que pronunciava com autoridade.
milagres nos santuários do mundo inteiro. É um facto reconhecido que ocorreram curas em vários templos do mundo inteiro. No Japão e na Índia, na Europa e na América, visitei diversos dos famosos santuários do Japão. No famoso santuário de Diabutsu há uma gigantesca estátua de bronze, representando Buda com as mãos entrelaçadas e a cabeça inclinada, numa atitude de profundo êxtase contemplativo. Possui 13 metros de altura e é conhecido como o Grande Buda. Ali vi jovens e velhos depondo oferendas a seus pés. Oferecem-se dinheiro, frutas, arroz e laranja. Acendem-se velas, queimam-se incenso e recitam-se orações e pedidos. O guia explicou-me a salmodia de uma jovem que murmurava uma oração, depois curvou-se toda e colocou 2 laranjas como oferenda. Disse-me que ela perdera a voz e a recuperara no templo. Estava a agradecer a Buda por ter recobrado a voz. Tinha fé em que Buda lhe devolveria a voz se seguisse um determinado ritual, jejuasse e fizesse certas oferendas. Tudo isso contribuiu para inspirar fé e esperança, resultando num condicionamento da sua mente até à crença de ficar curada. E o subconsciente respondeu a essa crença. Para exemplificar ainda mais o poder da imaginação e a fé cega, vou contar o caso de um paciente meu, portador de tuberculose. Os pulmões estavam bastante atacados pela doença. O filho decidiu curá-lo. Voltou para Perth, na Austrália Ocidental, onde o pai vivia, e disse-lhe que encontrara um monge que voltara de um dos templos de cura na Europa. Esse monge vendera-lhe um pedaço de cruz verdadeira. Disse que dera ao monge o equivalente a 1 milhão pelo pedaço da cruz. O jovem, na verdade, pegara numa lasca de madeira qualquer, fora a um joalheiro e mandara que colocasse num anel, a fim de parecer real. Contou ao pai que muitas pessoas se haviam curado tocando simplesmente no anel ou na cruz. Despertou e inflamou a imaginação do seu pai a tal ponto que o velho tomou de repente o anel, colocou-o sobre o tórax, rezou em silêncio e depois foi dormir. De manhã estava curado. Todos os exames clínicos deram resultados negativos. É claro que não foi o pedaço de madeira apanhado da calçada que o curou. Foi a sua imaginação elevada a um grau intenso e somada à sua confiante esperança de uma saúde perfeita. A imaginação juntou-se à fé ou sentimento subjetivo e essa união foi a responsável pela cura. O pai nunca soube do truque do filho. Se soubesse, provavelmente teria uma recaída. Continuou completamente curado e morreu 15 anos depois, aos 89 anos de idade. Se gostou deste vídeo, deste áudio, deste trabalho, desta mensagem do Puro Amor, por favor não deixe de clicar no sininho, subscreva o canal, se considerar que é contribuição para si, que vai criar mais na sua vida e que vai lhe trazer mais facilidade. E por favor, partilhe com todos aqueles para que possamos levar estas mensagens de luz, estas mensagens de maior consciência ao maior número de pessoas possível. Obrigada e até breve.